Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio aqui do Centro do Palco, direto do Expo Center Norte, o nosso canal de podcast semanal que trata de conversar com pessoas diferentes, interessantes, uma conversa leve, uma conversa aberta. E o mais importante, que a gente sempre fala em todas as aberturas, nós não temos o compromisso de sermos repórteres, entrevistadores, a gente está aqui para descontrair, brincar e principalmente conhecer um pouco mais de histórias, um pouco mais de momento do nosso setor de eventos, de feiras, de negócio, de eventos em geral, e sempre contando com o apoio da R1, que nos acompanha nesse projeto, a R1 que é uma empresa de audiovisual, que trabalha conosco aqui no Expo Center Norte, assim como a KV Conteúdo, que nos traz um pouco mais de brilho nessa nossa conversa semanal. Hoje, Cláudia continua conosco. Muito bom, prazer em vê-la novamente. Hoje teremos aqui convidados em dose dupla, Paulo. Pela primeira vez a gente vai ter aqui um bate-papo em 4. E de peso, hein? E de peso. São quaisquer convidados. Eu vou começar com as moças primeiro, pode ser? Claro. Então, bacana. Karen Baumgart, bem-vinda. Primeiro, para quem eu acho que não te conhece, nosso setor é um setor muito amplo. Então, algumas pessoas que vão nos ver aqui já te conhecem. A grande maioria, eu acredito que ainda não. Pelo tempo que você trabalhou aqui, nós vamos contar um pouquinho essa história. Bem-vinda, muito obrigado pela confiança de estar aqui para a gente conversar um pouco. A Karen, para quem não conhece, então vamos lá. Karen é da terceira geração do Grupo Baumgart, da família Baumgart, filha do seu Roberto, que há muito tempo trabalhou por aqui pelo Expo Center Norte, já há algum tempo optou em ter uma vida um pouco longe dos nossos negócios, mas sempre olhando com foco muito forte no olhar de ESG, no olhar do como que a gente vai tratar o ambiente, como que a gente vai tratar o social, como que a gente vai tratar tudo que nos envolve, no caso aqui só da CCN, no caso da cidade de Center Norte. Mas mais do que isso, né, Karen? Eu acho que você tem uma longa trajetória e que a gente vai poder explorar um pouquinho. Bem-vinda. Obrigada, tá? Paulo, Cláudia. Lafa também. Agora, e um outro convidado nosso, como é que eu vou te apresentar, Lafa? Lafayette dos Santos Castor. Eu acho que ninguém vai te conhecer assim, né? Neste nome ninguém sabe. Nem eu sabia o nome completo mas do como Lafa. Acabei de descobrir. E eu fiz questão de te juntar aqui, Lafa. Lafayette, então, é um colaborador do Expo Center Norte, é um dos mais antigos em atividade. Eu acho que só você e o Marcondes, né? Que tem o tempo, são 30 anos. O Marcondes é 6 meses mais velho que eu. Bacana, então assim... O Lafa viu o Expo Center Norte nascer, né? E o Lafa trabalhou junto com a Karen. A Karen também viu nascer. Olha, os dois viram nascer. Pois é. Eu vou começar com você, Karen. Conta um pouco mais de você. Quem é a Karen pela Karen? Bom, eu tenho mais 3 irmãos, então sou filha da Yara, do Roberto, sou irmã da Beatriz, que é a mais velha, Cristina, depois eu e o Otto, e eu praticamente nasci aqui dentro, né? Quando o Expo foi inaugurado, eu tinha 15 anos. Foi em 93. Eu lembro desse dia. Eu lembro que eu estava estudando na escola e meu pai falou: olha, hoje vocês vão precisar sair da escola mais cedo porque vai ter uma inauguração de uma feira. Então, vocês precisam estar aqui. E a gente veio aqui, eu lembro muito bem desse dia, Lemos Brito, com a feira de esportes, né? Com o Pelé. E para mim foi um dia assim que eu nunca esqueci. E depois de alguns anos eu fui estudar direito, não sabia o que eu ia fazer, né? Essa fase bem que a gente fica indeciso, né? Faculdade, o que eu quero ser, enfim. E aí meu pai falou assim: vai lá no Expo, vai fazer um estágio. E aí o estágio durou 10 anos. 10 anos? Mas você... Eu vim pra fazer um estágio e acabei me envolvendo, me apaixonando por esse setor, né? De feiras, eventos e fiquei. Você sabe que nós tivemos aqui, eu estava contando que a Clélia Ivac, que é uma pessoa incrível do mercado de feiras, ela não trabalhava com o Lemos nesta época da feira de esportes, mas ela lembra completamente as histórias que rolaram depois de como isso aconteceu. Então você é testemunha ocular dessa história também, né? Não era para ser um espaço de feiras aqui no Expo, era? Não, o Expo foi desenhado para ser um centro automotivo. Né? Conta isso pra gente. Olha, agora você vai eu quero você saber. vai desvendar não tinha uma projeto, não tinha orçamento, não tinha planejamento nenhum, né? Simplesmente fizeram o espaço, né, para vender isso para alguma concessionária, alguma coisa assim. E aí um belo dia, Lemos Brito passando aqui e falou assim: eu queria fazer uma feira. E aí o meu pai falou: tá bom,
Quer fazer uma feira? Vamos fazer uma feira. Então foi assim que o Expo Mas nasceu, eles muito sabem- por acaso, Mas né? ele sabia o que era uma feira? Eu acho que eles não tinham tinham ideia do ideia, potencial, né? né? E da importância que é ter um equipamento como desse para a cidade de São Paulo, né? Quando a gente entende, né, e sabe da importância, a gente fala de turismo de negócios, né? Então hoje São Paulo está no calendário, né, mundial. Pensa em captar um evento, a gente pensa, né, nos benefícios que isso vai trazer para a cidade de São Paulo, né? Então o que a hotelaria vai movimentar, os restaurantes, né, o mercado de compras. Então é uma importância. É uma Acho que cadeia produtiva uma gigante, cadeia né? produtiva e um benefício para o Estado, né, para o país também, quando você compete com grandes eventos internacionais, né, você sediar, ser escolhido para ser sede de algum grande evento é muito importante para a cidade. E naquele momento você tinha 15 anos, você viu então isso acontecendo. Lafa, você já estava aqui. Eu ia perguntar a mesma coisa. O que você estava fazendo aqui quando a Karen estava com Na- 15 anos na na abertura? Primeira feira mesmo, eu não estava. Eu estava na partir da segunda-feira. Ah, então você não. Exato. Essa é o seu gap com É relação ao Marcondes, então. Exatamente, é isso mesmo. O Marconi conta a história da primeira feira. E eu não estava ainda. Qual que tava você na pegou? segunda. Eu peguei a Pequenas Máquinas e Grandes Negócios, que também era do Lemos Britos. Mas isso já foi em 94, então. Exatamente. Porque a Karen participou em 93, 3. que é. Por que a gente está falando hoje aqui? Porque nós estamos em Sim. outubro, chegando próximo dos 31 anos de Expo Center Norte, que é agora em novembro, que foi esse momento dos Isso. seus 15 anos aí. E você pegou exatamente a segunda, já no início de 94. Exatamente. Você chegou aqui com quantos anos? Com 12, 10? Cheguei com 23 anos. Solteiro? Solteiro, e logo depois eu casei, foi logo em seguida. E eu vim de uma metalúrgica lá do Cambuci, aí vim para cá. Que também cheguei aqui, eu não tinha noção nem do que era uma feira. Mas você veio fazer o quê lá? Você foi contratado para fazer o quê? Eu vim contratado para ser bombeiro civil. Olha só, mais uma habilidade descoberta. Isso a gente já sabe. Vim ser bombeiro civil. E aí ficamos aqui e as feiras não tinham essa continuidade do dia a dia, que era toda semana ter feira. Então a gente tinha uma feira hoje, passava 20 dias, 30 para ter outra feira. E eu cheguei aqui nesse espaço e não sabia o que era feira. E tem até uma história engraçada, que eu saí daqui uma tarde e no outro dia deixamos o pavilhão limpo, que a gente cuidava, enfim. Cheguei no outro dia, estava o pavilhão todo marcado de giz. E eu saí apagando tudo. Que legal lá. Você imagina, o Olha Barbosa só. quis morrer. O Barbosa trabalhava com o Lemos Brito, E é quem tinha feito que era toda a operação. feito a marcação do piso. Meu Ou seja, você apagou a marcação dos estantes. dos Que estantes. desespero. Achando que eles tinham sujado o chão com giz. Mas isso fazia parte da sua iniciativa. Exatamente, eu não sabia, De ninguém me preservar a falou. segurança do espaço, não podia estar Sim, marcado a por limpeza, giz. ninguém. Quando que você lembra de ter visto a Karen chegando aqui pela primeira vez? Porque você ficava no escritório no shopping. Era Center Norte. exatamente. Não era aqui, né? Não era aqui, era lá Você no ficava shopping aqui e eu porque ficava você era aqui full bombeiro. time o tempo inteiro, que era bombeiro. Eu lembro ela com Pascoalin, sim, só não lembro o tempo. Tempo. E você lembra a primeira vez que você veio aqui, Karen? Não, Você- era muito diferente, né? O Expo não era o Expo que é hoje. Então, a gente tinha uma área bem menor, né? A gente tinha poucas pessoas trabalhando, a gente tinha que fazer um pouquinho de tudo, né, Lafa? Tudo, exatamente. Então, a gente cuidava da área comercial, cuidava do marketing, cuidava Cuidava da da operação, da limpeza. E a cuidava gente tinha de que fazer um tudo, pouquinho de tudo, né? Exato. E até a família, né, resolveu investir muito. E eu peguei bem essa fase do investimento, né? Então, quando eu comecei, a gente tinha um pavilhão de quantos metros? O Tinha 10? aqui o vermelho Tinha o azul. A, que hoje nós chamamos de vermelho A, que ele devia ter, que ele tem, né? Tem 11 mil, 11 mil, e tem o azul com 14. E a interligação, que era. Mas no primeiro ano nem Não, interligação não tinha. Não Não. tinha os Bom, auditórios. quando lá de você baixo. vem, cara, em 2001, já é um pouco maior do que isso, porque já tinha o pavilhão verde, já tinha Os auditórios. os lá auditórios, embaixo. né? Em 2001 ainda não Isso. foi a grande mudança, Não. mas já tinha tido as Já mudanças tinha, em 95, em 98, Isso. então já tinha alguma coisa E a diferente. gente foi melhorando a estrutura, né? A família, acho que foi o empreendimento que mais foi investido nos últimos anos. Então, a gente começou a ouvir muito os visitantes, os promotores, né? Pedindo mais espaço, pedindo mais centro de convenções, pedindo mais serviços, né? Então, a gente começou a pensar no conforto dos visitantes. Então, colocar toda a parte, né, de ar-condicionado, Isso, inclusive, foi infraestrutura. uma briga do seu pai.
Eu sei disso, porque seu tio não queria ter ar-condicionado. Não, e como é que você coloca ar-condicionado em num espaço que já 98 existe. mil metros quadrados, né, de Já área funcionando. construída? E qual o sistema de ar-condicionado, né, Sim. que você usa? Como você faz isso? Qual o custo disso, né? Então, e você vem mais ou menos nessa fase, né? Sim, na fase que a gente começa a expandir, né? A gente cria o centro de convenções, a gente entra na parte de alimentos e bebidas também, que foi um marco, né? E serviços também. Hoje a gente oferece de A a Z, né? Inclusive, Sim. fazemos eventos também. Inclusive fazemos eventos. Você falou uma coisa que ainda é raiz muito forte para nós. E que eu estava te dizendo que é muito bom ter o Lafayette contando as histórias que ele me conta, ou que já me contou, ter as pessoas mais antigas que passaram, porque me dá a sensação de continuidade. E você disse uma coisa que ainda é para nós, rege a nosso dia a dia. Ouvir o nosso cliente verdadeiramente, ouvir o que ele está pedindo, saber as dores, porque nós não executamos ainda, né? Alguma coisa estamos começando a executar em eventos e sabemos muito fazer evento. Só que esse aprendizado veio do ouvir. Isso você passou por isso de 2001 a 2011, quando você fica aqui no Expo Center Norte. Acho que vocês ouviram muito o cliente, Sim, né? e eu lembro do Sérgio Pasqualin, ele falava o seguinte, ele falava, a gente só vive de eventos que acontecem, né? E é uma frase que faz muito sentido. É muito forte, faz sentido. E eu falava para ele, a gente não pode subestimar uma ideia, jamais, de ninguém. Então, a gente recebia muitas pessoas que tinham uma simples ideia, né? Eu quero fazer uma feira. E a gente, tá bom, a gente vai te ajudar. Então, o Expo sempre teve esse olhar, né, de praticamente uma consultoria, de fazer com que o evento acontecesse. Então, a gente vai te indicar quem que pode te ajudar a fazer uma montagem, a gente pode indicar, né, para quem você vai vender essa feira, quem que vão ser os seus visitantes, aonde você vai... Né? Naquela época estava começando o e-mail, né? A comunicação era muito mais difícil. Então, a gente sempre teve esse olhar de trabalhar junto, e eu acho que isso a gente conquistou uma fidelidade muito grande, né? Então, muitos expositores ainda são nossos expositores até hoje. Por isso, né? Para a gente sempre escutar quais são as necessidades e a gente poder atender da melhor forma e deixar que aquele dia, né? 4, 5 dias de feira, sejam ali... impecáveis, impecáveis, né? O promotor ali não precisa se preocupar com nada, que a gente cuida do resto, né? Você escolheu estudar Direito. Sim. E aí te colocaram, a família te colocou, né, num estágio que durou 10 anos. Que estágio! Então você gostou. Não tem como, Sim. né? Porque senão você não teria ficado tanto tempo. Como que foi essa questão pessoal de você estar estudando, fazendo uma carreira de direito, trabalhando no negócio da família de eventos? E aí, como é que você seguiu a sua carreira aí depois nisso? Como é que foi? Então, eu não lembro, assim, foi naturalmente, assim. Quando eu vi, eu já estava super envolvida. E eu acho que esse mercado, né, pouca gente sabe, mas ele é muito interessante, né? Um dia você estava conversando do setor supermercadista, outro dia você está conversando com o setor calçadista. Ele é legal pra caramba, né? Vamos falar a verdade. Então, assim, eu tinha... o que eu mais gostava era das conversas com os promotores de evento, porque eram verdadeiras aulas, né, de economia. Você sente, né, como você sabe para onde o mercado está. O termômetro, né, de uma feira... É ali, quem tem todos os dados, as informações, é o promotor de eventos. Então, eu fui sendo seduzida mesmo por esse setor e vi a importância, né, que tinha isso para os nossos negócios, para a cidade, e acabei ficando, assim, não foi uma escolha natural, assim, quando eu vi, eu já estava aqui há muito tempo, envolvida, engajada, e eu adorava, né, adorava. Eu tenho certeza Tenho disso. Saudades. Porque é uma das coisas que acho que a gente acaba ganhando quando chega aqui, né? Todo esse crescimento aconteceu, e você viu toda essa história passar na sua frente. Sim. E as histórias do Expo, de certa maneira, aqui do Center Norte, elas se misturam com as suas. Com certeza. Não tenho dúvida disso. Mas eu queria entrar no ponto da segurança, que eu sempre entendi, desde que eu cheguei aqui, também aprendendo com o Sérgio, Karen, que a gente pode tudo, menos brincar com a segurança. Sem a gente dúvidas. não abre mão. E você, como bombeiro, depois seguindo adiante, como você viu? Me conta casos que você... um caso que você pode dizer assim para mim, poxa, Paulo, a segurança é extremamente importante, porque se não fosse a gente pensar nisso, teria tido mais problema com isso, com aquilo. Não. Eu sei que você tem vários. Pense em um aí enquanto eu estou falando. No caso mesmo, que nem nós cobramos muito a parte de bombeiro presencial dentro do evento. A gente não abre mão de fazer a abertura de um checklist sem a presença de um bombeiro e sem a presença de ambulância, posto médico. Eu tive um caso com a
A Karen sabe quem é? A Fernanda do evento 199. Que ela chegou para fazermos o checklist, isso. E eu falei para ela que eu não ia fazer o checklist com ela porque a ambulância dela não tinha chegado ainda e nem os bombeiros. E ela ficou apavorada porque ela falou que ia atrasar o credenciamento dela, enfim. Chegou o bombeiro, chegou a ambulância, começamos a fazer o checklist, terminamos, e entrou o caminhão da estrutural para descarregar o material deles. 2 rapazes escorregaram da plataforma do caminhão e todo o material caiu em cima dos 2. E na mesma da hora saiu os 2 para o hospital na ambulância. Se não tivesse ambulância... Nós tínhamos... E eu falei com ela, aí ela virou para mim e falou, Lafa, realmente você tem razão. Então eu sigo muito aquela coisa que o Sérgio sempre falava. Vamos pecar por excesso, porque um dia acontece. Nós temos que estar preparados. Temos que estar preparados para isso. E acho que esse é um dos pontos que até hoje sustentam o nosso negócio, que é esse olhar da segurança. E com o tempo veio vindo outros olhares. Sim, com certeza. E aí, esses outros olhares, aí a Karen tem uma grande participação, uma culpa positiva, vamos chamar assim, que é esse olhar para a sustentabilidade. Dentro de todos os eventos, eu queria te perguntar, Karen, da onde veio esse seu interesse tão profundo? E eu sei que eu chego aqui um ano depois que você tinha saído. Então, você saiu em 2011 e eu chego aqui em 2012. E tem uma grande influência sua, logo quando eu venho para cá, já em 2012, Mas por que a Karen saiu? Não, porque ela quer ter um olhar para o terceiro setor. Na época, era essa a nomenclatura. A gente quer até saber qual que é o certo de falar. E aí, eu queria descobrir de você, assim, o que te levou, depois de ter visto tanta coisa bacana acontecendo, e você já olhava para a área de eventos e falava, nossa, que desperdício de material, que desperdício de madeira, ou outra coisa. O que te impulsionou a ter esse olhar tão genuíno sobre a sustentabilidade? E aqui eu não estou falando de ESG por enquanto. Eu estou só aqui ainda no nível que a gente começa em sustentabilidade. Então, quando eu comecei a trabalhar aqui, eu não contei para vocês, mas eu fundei uma ONG. Então, meu plano B, né, o dia que eu não estivesse mais aqui, seria trabalhar com o terceiro setor, e foi para onde eu fui depois que eu saí daqui, né, trabalhar com impacto social. Então, eu sempre quis trazer esse olhar para o grupo. A gente começou falando de sustentabilidade de uma maneira muito, né, a gente não sabia simples direito, até. muito simples, né? A gente não sabia o que a gente ia fazer com isso. E aí a gente comecei a provocar isso dentro da família. Então a gente começou a fazer alguns workshops, isso há bastante tempo atrás. E aí quando a gente decidiu, né, a família decidiu sair do dia a dia dos negócios, a gente implementou governança corporativa e a gente fez alguns comitês de apoio. Um deles foi o Comitê de Sustentabilidade. E aí, de 2007 até hoje, foi onde a gente deu bastante atenção a esse tema. E, inclusive, a gente virou empresa B. Depois eu posso contar mais vamos falar. pouquinho o que significa ser o primeiro pavilhão e sem disposições do mundo a conquistar essa certificação de ser uma empresa B. E lá atrás, isso te tocou? De onde que veio isso em você? Eu sempre ficava muito incomodada com a questão do resíduo, né? As caçambas que eram removidas e a gente simplesmente levava isso para o aterro sem fazer nenhum tratamento. Então, isso sempre me incomodou muito por causa do volume. Então, a gente começou, assim, fazendo pequenas ações, né? Com ONGs parceiras, tentando conversar com o promotor, conversar com o visitante, até que hoje a gente tem um projeto resíduo zero, né? Então, com muito orgulho, a gente zerou todo o nosso lixo enviado para o aterro. Então, o lixo orgânico. Não sai nada. Depois fica até o convite para as pessoas visitarem a nossa central de gestão de resíduos, né? Nossa CGR. Aqui nos pavilhões. E essa ONG que você fundou, ela era uma ONG do quê? Ela falava de educação para a saúde e ela viajava o Brasil. Então, tinha essa licença social. O Sérgio era muito solidário, né? Ele falava, Karen, você tá, né? Então, 2 vezes por ano eu viajava o Brasil. Quando começa lá em 2007 essas conversas de sustentabilidade, eu estava muito longe de entender o que isso queria dizer. Então, eu até comento sempre isso, né? Que eu achava que era abraçar a árvore, né? Vamos ser tudo ecochato. E hoje eu não consigo pensar nem na minha vida pessoal, nos impactos que eu crio, eu já começo
Foi por isso que eu Tá se saio. sentir incomodado, né? Eu me incomodei com, acho que com o teu desconforto, ou melhor, acho que eu já te falei isso, se não falei, tô falando agora. Você me fez em mim uma provocação que foi muito válida. Eu achava aquilo estranho, mas aquilo foi me cativando com o tempo. Então, acho que eu também tenho muito te agradecer por essa... Não só você, e a Tarsila também, porque ela foi a Tarsila foi nossa conselheira aqui, Sim. junto com Ela a é Karen. Super especialista. Né? E que me trouxe esse olhar diferente. Então, eu acho que para nós aqui, né, Lafa, Com tem certeza. eu acho que você viu essa mudança, né, Com dos certeza, resíduos. acompanhei todo esse processo e, assim, chegar onde nós chegamos hoje é um grande sucesso. Eu falo bastante dos nossos valores, eu trabalho com inconformismo, né? Então, nós somos saudavelmente inconformados. E aí, eu acho que quando a gente entende que o problema não é só de uma pessoa, é nosso, e aí a gente começa... Então, e as pequenas ações, né? Desde tirar o copinho de plástico que a gente não tem mais, o que a gente pode fazer com... tubos de pasta de dente, vamos fazer uma lixeira reciclada. O que a gente faz com as bitucas de cigarro que as pessoas veem aqui e jogam no chão? Vamos transformar em adubo. O que a gente faz com os crachás, né, dos milhares de visitantes que vêm aqui? O que a gente faz com o resto de tecido? Vamos, né, doar isso para uma ONG que se transforma em qualquer coisa, em bonecas. Enfim. Então, são pequenas ações que a gente começou fazendo, até coisas maiores, né? Como, por exemplo, esse projeto que a gente fez dos pontos aéreos. Hoje a gente tem 7.000 pontos aéreos, né? Onde você consegue fazer uma montagem mais inteligente e com menos resíduo, por exemplo. Mais né? rápida, mais segura. Mais rápida. Ou, por exemplo, usar água, vem de reuso. Toda a nossa planta hoje, toda a parte, né, de energia, ela vem 100% de energias renováveis. Então, essas coisas, né, vão ganhando. A gente começa com um copinho de plástico e chega até, né, nessas ações que envolvem, né, muitas pessoas e todo mundo olhando para esses indicadores. Porque hoje a gente tem os indicadores. E sempre estimulando, né? Eu fico muito orgulhosa de ter hoje assim, uma política de sustentabilidade, né? A Bruna, eu conversei há pouco tempo com ela e eu fiquei tão contente de receber um documento, né? Que, tá assim, ficando bonito. Olha, e a gente, bacana, a gente todo tá expositor, todo promotor recebe esse documento. Sim. Essas aqui são as nossas políticas, esse aqui é o nosso código de conduta, nosso código de ética. Então, para a gente trabalhar junto mesmo, né? E, por exemplo, na política, eu fiquei muito contente quando eu vi ali que tem um movimento, principalmente com os montadores, para que ele pense na logística reversa, né? Então, aquela madeira que ele está usando, será que ele não consegue aproveitar essa madeira de novo? Então, são essas... eu acho que a gente tem esse compromisso, né? E essa... De liderar esse movimento, né? Junto com as outras feiras, junto com outros promotores, outros espaços. Quando eu chego aqui, tinha um projeto que eu ainda acho ele sensacional e eu não sei se cabe. E eu queria perguntar para você algo que eu já queria perguntar faz tempo. Tinha um projeto muito bacana que você fazia com o Iores. O Iores é um grande promotor de feira que passou pelo Brasil, um holandês. Vamos chamar ele para o podcast. Vamos chamá-lo para o podcast, que ele está de volta no Brasil. E o Iores, na época, fazia com você a ONGs Brasil. Ou você... Como é que era essa parceria? O que era a ONGs Brasil? O que era esse evento? O que era essa feira? A gente, ao longo do ano, a gente fazia algumas sessões de espaço. Então, a ONG Brasil foi um lugar onde a gente cedeu espaço. Na verdade, o Iores que fez todo o trabalho. Mas é de receber, das ONGs poderem contar aquilo que elas estavam fazendo. Né? Acho que teve um boom do terceiro setor nos últimos anos, né? Nos anos 2000, mais ou menos. As empresas pensando na responsabilidade social, empresarial, qual que seria o seu papel social, né, ambiental. Então, acho que foi nesse momento assim, que a gente abre as portas para fazer esse tipo de evento. E a gente faz outros eventos, né, não só a ONG Brasil, mas Expo Favela e tantos outros, que a gente tem esse olhar também de... E era um evento que está, basicamente, as ONGs mostrando o seu trabalho... de conectar os voluntários, né, as empresas com... E por que isso parou? Que isso... Não, mas podemos retomar, né? Eu acho não importante ter um palco assim. É tão profundo esse olhar que vocês trouxeram, que a família trouxe para dentro do negócio, que eu sei que você acabou encabeçando, junto com todos. Acho que a terceira geração inteira do grupo tem esse olhar muito forte, e eu vejo que na quarta está vindo muito também presente. Eu mesmo fui para uma associação do nosso setor, que é o BRAF, e dentro dele discutindo eventos sustentáveis. Nós já tivemos alguns eventos sobre isso,
E estamos tendo agora, agora nesses dias de outubro, um final de semana em Recife para discutir o impacto dos eventos, o impacto sustentável dos eventos. O quanto isso é importante, fala um pouco o que é o Sistema B, da onde vem, onde nasce, porque é importante. Sim. Bom, como eu falei, esse ano a gente anunciou que agora a Cidade Center Norte, né, como a gente chama, é agora uma empresa B. O que é isso? Esse movimento surgiu nos Estados Unidos há 20 anos atrás. Lá são conhecidas como B Corps, né? Aqui no Brasil, empresas B. E esse movimento existe no Brasil há 10 anos. É uma certificação, só que a gente fala que muito mais do que uma certificação é um novo jeito de fazer negócios. Então, o Sistema B, ele é um sistema econômico que fala mais sobre ser um sistema mais inclusivo, mais regenerativo e mais equitativo, não só para as pessoas, mas como o planeta. Então, como você falou, né, da sigla ASG, né, o ambiental, social e de governança, que a gente fala de ética transparente, além dessas 3 siglas, o Sistema B também olha para os clientes, para a comunidade e para os trabalhadores. Mais completo. É mais completo. E mais difícil. É uma certificação muito rigorosa. A gente certificou com 101 pontos. Para você certificar, você tem que ter 80 pontos. A Vedacity também foi um super... Podem comemorar, porque foi um feito. Né? Legal. Tem uma auditoria bem rigorosa. E agora a gente faz parte dessas empresas que estão... O que o Sistema B fala muito, assim, nós não queremos ser as melhores empresas do mundo. Nós queremos ser as melhores empresas para o mundo. Né? Então, por isso que é tão importante a gente olhar todos esses critérios. E a gente começa a falar de um novo capitalismo, né? Que não é só o capitalismo dos shareholders, né? Do acionista, é o capitalismo que olha também para todos os stakeholders. O que é isso? Todas as partes interessadas. Então, olha para o social, e a gente tem o Instituto Center Norte, depois eu posso falar um pouquinho dele. Olha para o ambiental, olha a comunidade do entorno, né? Então, olha, né, o relacionamento que a gente construiu ao longo dos anos com o nosso entorno. Olha para a nossa cadeia de fornecedores, enfim, olha para todas as... Né, o público visitante, olha para todas as partes interessadas e não só ali no final do conta, né, para o capital. Por capital, então, né? a gente pro fala, retorno financeiro. Pro retorno financeiro. A gente fala muito hoje de propósito. Né? A gente fala que a gente quer causar impacto positivo. Então, causar impacto positivo hoje faz parte do nosso jeito de ser. Uma história positiva é que eu tive a oportunidade de morar em uma casa do Center Norte do grupo. E com isso eu tive condições de comparar a minha. Eu morava de aluguel, então eu deixei de pagar o aluguel, fui morar em uma casa do Center Norte e eu tive as condições de comparar a minha casa, graças a Deus. E hoje eu tenho minha casa. Quantos filhos, Lava? Eu tenho 3 filhos. Todos formados. 2 e 1 ainda está com 13 anos, né? Que é o Caleb. O Caleb é mais novo. Eu tenho Beatriz de 30, que vai fazer 30 agora, dia 31 formada de dezembro. Em... Ela é administração de empresa e professora. Tem o João Vitor, de 26. Que é formado em? Engenharia... Petróleo e gás está fazendo. Petróleo e gás. E Uau. tem o Caleb de 13 anos, que é o nosso filho de coração. E casado com a dona Noelma, mulher muito guerreira. Ou seja, toda essa história passada dentro. Olha a influência Passado que vocês tudo têm, Expo família Center Baumgart, porque acho que eu quando chego aqui, eu tenho essa sensação que a extensão do que vocês representam é muito forte. Jamais vocês podem deixar de contar essa história. Sim. Histórias como essa de que o Lafa participa, porque eu acho que não é a única. Nós temos várias histórias aqui em cima disso. Então, eu acho que a sua pergunta veio muito oportuna, Cláudia. Eu quero saber mais coisa. Vai fundo. Porque agora a gente falou de uma coisa bastante sentimental e importante, de impacto na sua vida, ocasionada pelo Expo Center Norte, pelo grupo. Mas eu quero saber uma história engraçada que vocês dois viveram naquela época que tem a vocês mala de trabalhavam dinheiro. juntos. Eu quero saber, é uma história. história engraçada. A Karen conta a mala de dinheiro que ela foi buscar no hotel lá do checklist, Karen. Nossa, nem poderia contar essa história. Ai, meu Deus! Mas a gente passou muito tempo. Como eu falei, a gente recebia todos aqui, Todos, né? E aí tinha uma feira que era do governo mesmo, chinês, né? Então eles vinham com a comitiva, não era uma pessoa, né? Um grupo, era assim, eram 20 pessoas, todos falando chinês, e a gente não conseguia se comunicar com eles. E Então, você não falava chinês? Não falava. Que absurdo, Deus. cara. Não, deveria ter aprendido. Mas aí vinha um intérprete, então, para dialogar com a gente, né? E aí o contrato vai, o contrato vem, e aí a feira acontecia, né?
Não, e aí não deveria contar essa história, mas foi muito engraçado porque na hora de, né, fazer o checklist que a gente faz, né, no começo e no final, Sim. a senhora Jung me chamou. Não tinha celular naquela Não época. tinha. E aí apareceu com uma mala de dinheiro. Do nada. Um envelope, olha, esse aqui é o checklist. Eu falei, mas eu não posso receber isso assim, num sábado aqui de manhã no seu hotel, né? E ela tava ali pagando ali o que ela devia ali no pavilhão, mas foi engraçado, né? Foi muito Mas engraçado. mas acho que divertido também tinha a Feira dos Indianos, né? Dos eu quero saber aqui, dessa Feira dos você conta, Indianos. então. Conta pra gente. E os indianos chegaram e foi uma confusão, porque ele atrasou tudo e eles atrasaram 2 dias a inauguração do evento, que foi uma confusão com esses indianos. A comunicação foi muito difícil. O cara lembra também. Mas, assim, no final acabou dando certo, porque evento sempre no final dá certo, né? Não tem que dar. Se não chegou no fim é porque não chegou mesmo. Exatamente. Né? Teve uma fase que foi a pandemia. E, cara, o que você tira de proveito depois dessa história toda de Covid para você na sua vida? Bom, eu acho que foi um período aprendizado desafiador, né? De repente você, como é que você faz evento, né? Não faz evento, então como é que a gente vai? Eu acho que foi muito difícil. Foi um grande susto para todo mundo, né? Eu acho que primeiro pessoalmente, né? Todo mundo teve que se recolher. Eu tenho filhos pequenos, então a minha filha menor estava sendo alfabetizada e junto com a escola a gente conseguiu, né, continuar. E a gente se perguntou como é que a gente vai levar à frente essa pandemia, né? O shopping também fechado, centro de convenções Center Norte fechado também. A gente não podia aglomerar, não podia fazer evento, né? Sim. Então, acho que a família, a gente conversou, né, muito. A gente decidiu que a gente não ia demitir as pessoas, né? Que a gente ia fazer o possível para que os eventos, assim que pudesse voltar, os eventos voltassem. A gente criou um grupo de trabalho para a gente poder ajudar nosso entorno, então ajudar colaboradores que estavam precisando. A gente conversou até com outros concorrentes aqui da Zona Norte, shoppings também. A gente criou um fundo para entender, né, tudo. Para ver como a gente podia apoiar. Então, desde cesta básica, máscaras, oxigênio, e a gente conseguiu, né, fazer junto com a Dani e o Luiz Guggenberg na época, a gente criou esse fundo e a gente começou a ajudar, né, os hospitais da região, junto com outros parceiros. E eu perguntei isso porque eu sei o quanto que foi importante a visão de vocês, novamente, como família, olhando para outras famílias. E eu queria que você soubesse o quanto que isso é impactante, o quanto que isso foi importante. Eu perguntei por quê. Porque eu tenho uma história com esse moço, com o Lafa, que foi no retorno. E aí que demonstra um pouco do quanto isso tudo é muito importante. Nós nos encontramos aqui no primeiro dia de volta e nós fomos andar ali. Eu falei, vamos dar uma volta. E nós fomos lá no final do corredor e do alto das escadas rolantes, né? O que nós vimos? A montagem da Bicasa retornando. Que era a primeira feira voltando em agosto de 2021. Exatamente. O que você sentiu? Tem nem palavras, né, meu? Muita emoção. E no final, se pegamos chorando. Os dois chorando, porque a gente estava olhando para o negócio que você falava assim, a gente passou, né? A gente venceu. Eu acho que foi de muito difícil. E eu vejo que isso é a grande fortaleza que este lugar tem como empresa, é ter, e não é aqui sendo piegas, pelo amor de Deus, não me veja dessa forma, é o quanto é importante o negócio ter origem, o negócio ter história, o negócio ser verdadeiro, o negócio ser simples ao mesmo tempo que ele é potente. E a gente não pode perder essa simplicidade nunca, porque eu acho que a verdade que nós sentimos ali, no alto da escada, vendo a montagem... Bem sinceros, né? E os dois chorando porque estava voltando o negócio. Agora eu vou me colocar numa posição, um diretor com um colaborador, né, da base. Ali nós somos um só. Nós não éramos absolutamente nenhuma coisa e nem outra, a não ser dois seres humanos vendo um negócio que a gente gosta pra caramba. Exatamente. É isso que você sentiu? Poxa, com certeza, não tem outra. Na pandemia também, um certo dia que eu acabei montando um quarto com uma escola para os meus filhos, né? Minha filha estava em Araraquara, ela veio para São Paulo, porque lá fechou tudo. Meu filho estava em Santos, veio também para cá.
E tinha o pequeno, então eu tive que montar lá e eles começaram a estudar online, aquela coisa toda, e um dia me perguntaram, por que você não volta a estudar? E eu me formei em faculdade. Uau! Eu ia deixar Me pra falar isso. formei Parabéns. em Não eventos, sabia dessa lógico, né? história. Ele voltou Uma a estudar. pandemia, Voltei a né? estudar. Muita coisa boa. Pelo incentivo dos Sim. filhos, ele voltou a estudar, se formou. Me Quem formei que em lá? Você faculdade. precisa contar aqui para quem está assistindo. Me formei em eventos. Muito bem. Ué, ia se formar no Bom quê, demais. né? Tá. Muito legal. O que você pensa que você viu lá atrás de como as coisas eram montadas? Acho que como o Lafa, né? Você hoje, quando você vem ao Expo Center Norte, quando você vai em algum evento, você vê muita diferença do que você viu lá atrás para os dias de hoje? Nossa, tremenda. Assim, hoje, né, até o jeito de a gente chegar, né? Exatamente. Aqui é diferente, né? Hoje a gente tem uma estrutura muito maior, a gente tem muito mais colaboradores, a gente tem muito mais estrutura. Então, tudo é feito de uma forma diferente, né? Tem muita coisa, desde o credenciamento, uma coisa mais digital, online, eventos híbridos, né? Então, para Um você pouco físico, um pouco digital. O tipo de montagem, né? Montagens mais rápidas, mais modernas, mais eficientes, com menos resíduo. Eu acho que tudo. Hoje está tudo muito dinâmico, muito diferente. O jeito de fazer eventos mudou, mas não mudou ainda esse contato, físico, né? Que é olho muito no olho. Importante. Pode ter, acredito em eventos digitais, mas eu acredito muito mais do olho no olho. no olho né? no olho. Presencial. Exatamente. E hoje você se sente assim, você sente vontade, desejo de estar de novo nesse mundo? Eu adoro voltar aqui no Expo, sempre fico muito contente de estar aqui. Toda vez que eu venho, tem uma salinha ali, né? O Lafa e o Paulo sabem. Tem uma sala ali com todos os nossos calendários, né? E eu fico ali sempre, eu sempre saio emocionada Sempre dessa sala. Porque eu olho, assim, todos os eventos que já passaram por aqui, todas as pessoas que eu já conheci, todas as conversas, né? De todos os negócios que já foram fechados aqui, isso sempre me deixa emocionada. Então, eu gosto muito de quanto voltar. que tudo e assim é muito interessante porque você viu muitos que eram pequenos expositores, pequenos promotores, né, se transformarem em grandes Sim. promotores. Então, histórias de sucesso foram feitas aqui dentro e acho que elas continuam aqui para as próximas gerações. Eu enxergo a importância do Expo Center Norte até para o ecossistema da cidade Center Norte. Ela é potente, né? Eu acho que entrega fluxo, entrega negócios, entrega geração de tudo, né? Acho que a potência desse negócio é incrível. E eu acho que essa simbiose, né? Shopping, Center Norte, o próprio Lar Center, o hotel e Expo, isso que a gente chama de cidade Center Norte, cada vez mais forte, cada vez mais pungente. Então a gente já deu aquela esquentada, a gente vai fazer nosso ping-pong, é tradicional aqui no podcast, onde a gente faz uma pergunta e vocês respondem assim, de bate-pronto. Pode ser uma palavra, uma frase e tal. Então a gente sempre vai começar pelas damas para ser educado. Sim, lógico. Aí a gente pergunta para Karen e depois, na sequência, você responde. Pode ser? Pode. Vamos lá? Então tá bom. Começando pela Karen, um filme ou uma série? Que você esteja assistindo. Eu onde te gosto de marcou. Uma Verdade Inconveniente, que é um filme antigo, em DVD na época, mas do Al Gore, que fala um pouquinho, né, disso que a gente está vivendo hoje, já 20 anos atrás. Como é que já. chama? Que eu vou anotar. Uma Verdade Inconveniente. Uma Verdade Inconveniente. Tá Tá gravado, eu vou procurar. Lafayette, Eu gosto muito de filmes brasileiros. Então, e de humor. Eu gosto do Alto da Compadecida. gosto também. É Uma bem, graça. bem, É bem pra lembrado. rir, né? Então agora eu vou com você de novo. Livro. Livro. Que essa Karen vai pensando no livro. Eu acabei de ler aquele do Lemer, lá do... Biografia? Eu gosto de biografia, eu li a biografia da Michelle Obama, eu adorei. Você gosta de biografia? Gosto. Quais que você já leu? Que eu gosto de... minha esposa gosta de todas. Você já leu da Michelle? Não, essa fica como uma recomendação. Fica, é vale a pena bacana? muito, adorei a história dela. Eu gostei também de ler a do Tim Maia. Não li. E da Rita Lee. Sensacional. Vamos seguindo aqui. Então, voltando para Karen, um hobby. Eu gosto de fazer trabalhos manuais. Legal, Lafa. Corrida. Corrida, é verdade. Corrida Tá de sempre rua, na corrida track corrida and de field aqui rua. no Corrida de Center rua, Norte. corrida de rua. Bom. Karen, um ídolo. Meu pai. Ai, que bonitinho. Bafa. Meu pai foi um grande homem também, com certeza.
Então a gente já vai engatar aqui Lafa família. É tudo. É meu alicerce, é meu tudo. Minha vida. Karen, Karen. Eu vivo para a minha família, todos os dias. todos os dias. Todos os dias. Isso é muito Faço tudo por importante, eles. né? Lafa, lembra de uma frase ou um pensamento que te norteia? É o que sempre eu falo e ficou marcante. Vamos pecar por excesso. Um É. dia acontece. A Karen. minha tia falava muito, somos todos iguais. Eu sempre lembro dessa frase. Né? Não importa. Faz onde muito você tá, sentido. somos Faz todos muito iguais, sentido. estamos nessa terra. Com aqui. certeza. Muito bom. Karen, uma ação social de impacto que vale a pena conhecer. Eu acho que para acompanhar o Instituto Beja, tem feito muitas ações interessantes e eu gosto muito de negócios de impacto. Então, tem muitos fundos de impacto que eu acho que vale a pena serem seguidos. Tem o Estímulo, que financia microempreendedores, empreendedores pelo Brasil. Fundo Bem TV também, do Fernando Simões. E por aí vai. Várias recomendações. Lafa, aí no seu caso, seria uma ação que os promotores fizeram que você achou bacana de compartilhar, seja de sustentabilidade, de ação social. Aquela ação que fizemos na pandemia, dos promotores doarem as cestas básicas para o pessoal, Foi muito importante, né? muito impactante, muito importante, porque teve pessoas que não vieram buscar a cesta básica porque não tinham dinheiro da passagem. Loucura, Isso, hein? Foi muito marcante pra gente essa muito ação, né? marcante. Muito marcante mesmo. Acho que isso aí foi uma fase Meu, bem foi- complexa, né? Foi. Vamos lá. Uma viagem inesquecível. Eu adoro viajar. Olha, eu fiz uma viagem bem diferente aqui no Brasil, para o Piauí, para visitar Serra da Capivara, que tem o maior museu ao céu aberto de pinturas rupestres do mundo. Olha Foi isso. Eu já vi incrível. uma história dessa. Não é um lugar fácil de chegar para quem mora em São Paulo, mas foi um lugar que... Que legal, uma boa dica, viu? Porque a gente sempre fica querendo ir para fora, para fora, para fora. E tá aqui no nosso Brasil, né? Bacana. Para você, uma Foi viagem uma inesquecível. viagem que eu fizemos final de ano para Paraty. E foi o dia de 24 de dezembro, nós saímos na escuna e quando voltamos, nós não tínhamos feito reserva para jantar. E era noite de Natal e nós não comemos pão de milho com mortadela. Então é inesquecível. Foi inesquecível, Você nunca vai foi esquecer. muito inesquecível. Tá vendo só? Que juntos É ali na nós- simplicidade a que a gente simplicidade. encontra. Damos muitas risadas, porque nós saímos procurando e não achava lugar, vamos para casa. Se nós tivéssemos aqui a possibilidade, eu estou te dando essa chance, você está dentro de uma máquina do tempo. Eu estou te transportando para os seus 20 anos, 22, 23, que você chegou aqui a primeira vez para trabalhar vindo lá da metalúrgica. Se você pudesse encontrar o Lafayette de novo, lá daquela idade, o que você diria para o Lafayette hoje? Falar para ele, ó, cara, não faz isso, vai por aqui, ou vai por ali. Que dica de ouro você deixaria para o Lafayette lá dos 20 e poucos anos? É que naquela época era meio que você não tinha muita, talvez, expectativa por não ter conhecimento no negócio, talvez, sabe, não ter orientações das pessoas. Então, que ele se envolvesse mais, entendeu? Você deixaria para ele o quê? Se Esse instrua, recado. corra atrás, Exatamente, construa. exatamente. E, Karen, para você a mesma pergunta. A máquina do tempo está aberta. E você pode voltar para a Karen dos 15, para a Karen dos 20. O que você diria para a Karen lá atrás? Eu falaria para ela não desistir, porque hoje, né, o que eu faço, trabalho com impacto. E né, o mundo que a gente vive hoje, às vezes a gente fica muito desmotivado, né? Ainda mais com essas questões, né, de deixar um mundo melhor e um mundo com mais impacto. Então, eu falaria para que a Karen não desistisse, para que ela tivesse essa resiliência que eu tenho até hoje. Você acha que a resiliência é um dos marcos da Karen hoje? Sim, com certeza. Que legal. Olha, eu estou bem feliz com esse Eu bate-papo. também, Passou muito adorei. rápido. Se Foi muito vocês querem saber, agradável. já passou Muito mais bom. de uma hora, a gente está conversando. brincando. Não. É uma loucura como a gente acaba se Envolvendo, aprofundando, né? Se tivesse tempo, eu perguntava mais É, coisas. eu queria deixar aqui. Bom, Karen, eu só queria voltar para você para dizer assim, de novo, né? Muito obrigado pela confiança de estar aqui batendo esse papo com a gente. E fala para nós assim, o que você tem feito, só para a gente terminar,
que hoje em dia você tem trabalhado, você tem feito esse processo de impacto? Explica um pouquinho, conta um pouquinho esse pedacinho. Então, também tem um podcast chamado Protagonistas de Impacto, onde a gente está contando histórias de pessoas que são protagonistas e estão fazendo... são pessoas que às vezes não estão nos holofotes, mas que precisam ter as histórias ouvidas. Então, tenho esse programa. Tenho trabalhado com algumas famílias que querem gerar mais impacto positivo, então ajudando com comitês de sustentabilidade, ajudando nessa trajetória social, ambiental. É o que eu tenho feito, me dedicado bastante. Não, e sabe que dentro do nosso negócio, de feiras de negócio, nós temos vários clientes aqui que são famílias também. Tem aqui, bom, Grupo Ikezaki, Família Ikezaki, de quem a gente adora, ama de paixão, e outras mais que muito precisariam hoje de uma mentoria, de um coach desse sentido, né? De pessoas que tivessem esse olhar de grupo familiar, como transformá-lo numa governança saudável. Eu acho que você tem muito para acrescentar para muita gente. Então, fica aqui uma dica, né? De quem está nos ouvindo, quem está nos vendo, de procurar por você também. A gente faz a ponte, com certeza. E, de novo, muito obrigado. Obrigada a vocês. Pela confiança. Eu me sinto aqui, minha continuação da minha família. Fiquei muito à vontade de estar aqui com vocês hoje. Bom. Muito bom voltar aqui, conhecer um pouco mais as histórias. Obrigada pelo convite. Legal. E, Lafa, da mesma forma, tá? Eu sei que pode parecer loucura, mas eu sinto claramente o quanto que é desafiador estar aqui sentado. Com certeza. Porque você eu te coloquei numa saia muito justa, mas eu tinha certeza que você ia ter uma história para contar bacana, que a gente se conhece bem e acho que nossas histórias se cruzam em algum momento. Com certeza. E vocês acabam passando a confiança para a gente se sente seguro para fazer acontecer o Isso negócio. aqui é uma grande família, né? Com certeza, é uma grande família. É isso aí. Cláudia? Obrigada. Então, Karen, Lafa, obrigada mais uma vez. pela confiança. E para vocês que estão assistindo a gente, que chegou aqui até o fim, obrigada mais uma vez pela audiência, por acompanhar a gente nessa sexta-feira. Na próxima tem mais, mas eu tenho certeza que você adorou esse papo. E se gostou do nosso ambiente aqui, o nosso podcast fica à disposição, nossa equipe comercial, para poder recebê-los também. Obrigada e até a próxima.